Laura, eu sinto te informar, mas acabou nossas férias, viu? Vamos voltar com o nosso podcast Café com Especialista. Ah, mas também tá tudo bem, né? A gente já ficou um tempo bom e eu também tava com saudade de gravar Também com confesso você. que eu estava com saudade desse nosso momento aqui de aprendizado, de troca, de experiências. Vai ser muito bom. E aí que a gente vê, né, o contraste das suas férias, que você tá todo lindo, bronzeado, e eu peguei chikungunya. Mas tá tudo certo, vamos... Agora vai dar tudo certo, ainda vai continuar dando certo, né? Com certeza, daqui é só pra frente. Então vamos começar? Vamos. Gente, solta a vinheta aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com o Especialista. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, de retornar. Sejam muito bem-vindos, fiquem com a gente até o final. Nosso convidado de hoje, ele é psicólogo, especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental e também especialista em gestão estratégica e RH. Ele é mestre em neurociência na UFMG, trabalha como professor em graduação e pós-graduação em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E, além disso, é diretor do Centro Cognitivo de Ipatinga. Com vocês, Mauro Rezende. Seja muito bem-vindo, Mauro. Gente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, batendo esse bate-papo que eu espero ser informativo e, ao mesmo tempo, bem descontraído, para a gente se conhecer um pouco mais. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai transmitir muito conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, conhecer um pouco mais da sua história. Então, muito obrigado pela participação. Sim, um prazer. Mauro, pra gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco, né? Quem é o Mauro? Se apresentar, além de tudo isso que a gente já falou aqui, que já é muita coisa, quem é o Mauro? Como ele vive no dia? Como você, né? Como é a sua família? Como que é o seu dia a dia? Essa é uma questão filosófica extremamente relevante, né? Quem sou eu? Exatamente. O que viemos fazer? Bom, mas vamos lá. Eu já trabalho há alguns anos, já algumas dezenas de anos com a psicologia, e eu costumo dizer que eu sou sempre um ser incomodado. Sempre querendo entender um pouco mais aquilo que é o funcionamento e como que se dá essa produção extraordinária que se chama a mente humana. E quanto mais eu estudo a respeito da mente humana, funcionamento cerebral, mais a gente vai descobrindo que nós somos um grande mistério, mas ao mesmo tempo nós temos várias habilidades e várias competências que precisam ser cada vez mais destacadas e exaltadas. Como eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu gosto muito de pensar que o desenvolvimento humano, quando ele se dá de uma forma saudável, de uma forma amparada e de uma forma sustentável, nós estamos realmente gerando um ser humano, gerando um ser que ele é riquíssimo em possibilidades, que muitas vezes ultrapassar os seus limites vão se dar de uma forma muito mais saudável e muito mais sustentável. Eu gosto muito de usar esse termo sustentável, porque como somos seres vivos, nós nunca vamos estar do mesmo jeito sempre. Nós vamos estar sempre nos transformando. Transformação. E essa transformação é que realmente me encanta na psicologia e em várias áreas onde eu atuo, tanto em RH quanto dentro do consultório. E como foi a sua infância? Onde você nasceu? Você sempre teve incentivo aos estudos? Sempre foi incentivado Sim. pelos seus pais? Eu sou raiz aqui de Ipatinga mesmo. Cresci aqui em Ipatinga. Meu pai tem uma grande influência sobre aspectos de estudo. Ele sempre nos incentivava a estudar, a ter um compromisso maior com o estudo em função de ser a porta, o mecanismo de transformação humana. Confesso a vocês que eu não era aquele aluno tão aplicado. Eu sempre, a vida toda, fui turma do fundão, mas também era extremamente curioso e tinha sempre um quesinho de algumas questões na filosofia que me implicavam, que me faziam questionar algumas coisas. E acho que esse questionar, e foi tanto de questionar as coisas, é que eu fui me construindo profissionalmente. Ah, bacana. Nessa época que você estava lá no fundão, você já tinha alguma ideia de que curso, pelo menos de que caminho você ia seguir? Assim, você sempre foi desse lado mais humano, mais sociais? Ou foi uma coisa da hora para outra que você escolheu a psicologia? Eu
mesmo sendo turma de fundão, a gente fica pensando, né? O que que a gente vai fazer, o que que é o mundo, o que que a gente está fazendo aqui enquanto estudante, né? E eu me lembro que lá no primeiro ano, né, do segundo grau, é como que me caiu a ficha. O porquê que a gente estuda tanto? E aí me veio aquela ideia de que, olha, eu estudo para que, enquanto eu estou fazendo ensino fundamental e ensino médio, eu estou aprendendo a aprender. O estudo é para isso. Não que você vai utilizar algo, mas quando você aprende a aprender, ela te dá um substrato para que você comece realmente a, depois que você vai para uma graduação, alguma coisa assim, você conseguir. Ah, então é por isso que eu fui aprender matemática, conjunto, aqueles conceitos. Então, essa base fundamental, ela é extraordinária para a gente depois tomar uma decisão tão complexa, né? Que é escolher o que eu quero ser, o que eu vou fazer da minha vida. Mas acho que foi a filosofia que me puxou um pouco mais para o lado da psicologia. Como foi esse start para você falar assim, eu quero psicologia mesmo, é isso? Como que foi essa mudança de chave aí na sua mente? Eu me lembrei agora, enquanto eu estava falando, essa pergunta lá da infância, que nos remete. Eu tenho até uma historinha curtinha para contar para vocês. Como sendo turma do fundão, eu estava com meus 7, 8 anos, mais ou menos, e tinha um que era da turma da frente, que estava próximo a mim. E eu sempre gostei muito de um super-herói chamado Batman. Ah, quem não gosta? Melhor de todos, o meu respeito ao Batman. Batman foi o super-herói que mais me ajudou a ajudar crianças a vencer o medo do escuro. É mesmo? É, porque onde o Batman mora? Na Batcaverna. E aí, lá no escuro. E aí, nesse dia, começou a ter uma certa rixa entre eu e um grande amigo meu, que ele dizia que o super-homem batia no Batman. Eu, não bate. Ele bate, não bate, bate, não bate, bate, não bate. Você acredita que nós começamos uma discussão mais acalorada dentro de sala de aula? Fomos para a diretoria. Como eu falei, eu era muito fundão e meu pai algumas vezes já tinha ido lá na escola por algumas coisas, mas o dele não. Foi a primeira vez. Eu não sabia. Até aí o tempo passou. Os anos passaram. De repente, um dia, eu recebo uma ligação. Isso era 8 anos de idade. E agora já formado. Sai no cinema o filme da DC, Batman. Versus Super-Homem, versus verdade, Super-Homem. plot. De repente, eu estava lá em casa, o telefone toca e ele. Agora nós vamos tirar a prova. Não sabia quem que era. Você poderia ser mais claro, tal. Quem que tá Aí falou o nome dele, tal. Eu não tinha lembrado ainda. Ele falou assim, olha, tá passando no cinema o filme que nós vamos tirar a prova desse nosso embate lá de 8 anos. E nós combinamos pra gente assistir esse filme lá em Belo Horizonte. Eu tava fazendo aula lá em Belo Horizonte também. E a gente assistiu juntos Batman, Cara, um que do lado massa. do outro. E foi muito legal, que aí ele já casado, ele é engenheiro e tal. E eu conheci a esposa dele, ela falou assim, Mauro, eu já ouvi falar demais de você. Porque esse dia que ele foi para a secretaria, foi a primeira vez que ele tinha ido para a secretaria, e a mãe dele nunca deixou ele esquecer. Sempre que tinha alguma coisinha, a mãe dele, mas o fulano já foi para a secretaria, que ele fez bagunça. E tem uma cena do filme que ela me chamou bastante atenção. É uma cena onde está frente a frente o Batman e o Super-Homem, e a gente lá no cinema, né? Aquela expectativa. Aí o Batman, olhando nos olhos do Super-Homem, diz, do you bleed? Você sangra? Aí o Super-Homem voa, porque você vai? Nossa, nessa hora foi pipoca para todo lado. Aí a esposa dele, oh meu Deus, quando é que esses homens vão crescer? Não sei quando é que a gente vai crescer, não. Mas, ou seja, aquilo lá de trás me fez, na psicologia, gostar do Batman e Batman me ajudar a ajudar várias crianças que têm medo de escuro. A gente cresce muito, a gente tem muito essa ideia, né, de... Eu estava conversando isso hoje no escritório com os meninos, de não sentir que eu tenho a idade que eu tenho. Porque eu pensava que quando eu ficasse adulta, eu ia deixar de gostar das coisas que eu gostava antes. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, não foi assim. E exatamente essa história. Eu gosto muito do Homem-Aranha. Amo o Homem-Aranha. E acabou que eu cheguei na faculdade,
E continuei gostando, e uma das minhas influências foi o Homem-Aranha. Ai, que legal. Porque eu fiz publicidade, ele fez jornalismo, né? Ele era do jornalismo ali, fotografia. E realmente hoje eu não parei de gostar das coisas de antes, sabe? Eu acho isso uma coisa muito bacana, porque não era muito falado isso. A gente sempre tinha aquela visão de, não, adultos só tratam de negócios de adultos, não gostam dessas coisas de criança. Mas E eu acho que a gente sempre vai, se a gente se Sim. permitir, a gente sempre vai deixar essa nossa criança interior Sim. vir com a alegria que é própria da criança interior e poder brilhar no rosto onde nós estamos, né? Se a gente lembra do Homem-Aranha, grandes poderes. Vem com grandes responsabilidades. E hoje você está na comunicação com a responsabilidade enorme Pois é, de comunicar. Acho extraordinário. pois é. Ô Mauro, voltando para psicologia, né? Como que foi as suas primeiras experiências dentro da psicologia? Na faculdade, primeiro estágio, primeiro emprego? A gente fala muito aqui no nosso podcast, né, Laura? Os desafios do recém-formado. Sim. Que sai da faculdade e ali encontra uma barreira, né? Como que foi essa experiência para você? Como foi seu primeiro estágio, primeiro emprego? Sim. Acho que esse início profissional, ele é um desafio para todos nós, onde a gente termina e a gente fica com aquela constante dúvida, né? Eu sei ou eu não sei? E aí a gente vai vendo que, na verdade, a gente sabe. Só não sabe que sabe. E eu tive um grande privilégio de estagiar com uma grande mentora que foi para mim, foi numa empresa de RH. Eu sempre entrei na psicologia, mas eu não me interessei durante a graduação pela parte de psicologia clínica. Eu gostava mais das questões de RH, treinamento, desenvolvimento. É isso que sempre me encantou. E com ela lá, eu pude aprender várias questões onde a psicologia, ela não estava só para você aplicar testes, para você avaliar as pessoas. Ela estava numa busca de um entendimento do ser humano. E a partir dessa percepção de que a psicologia está dentro das empresas, está dentro do cenário, está dentro das famílias, em todos os lugares, é que foi me abrindo os olhos para outras possibilidades, e hoje eu estou nos dois lugares, tanto na gestão quanto na clínica. Mas foi fácil o dia que você chegou lá a fazer estágio? Primeiro dia, você lembra quando você foi fazer estágio, quando você foi no primeiro emprego? Lembro demais, porque a gente chega achando que a gente sabe alguma coisa, e aí a gente vai vendo que, nossa, aquilo que a gente sabe é talvez um pelinho que está em cima na cabeça de um pinguim que está em cima de um iceberg. E a gente está vendo só o pelo da cabeça do pinguim e achando que a gente está vendo muita coisa. Mas os desafios, né, para esse início, eles envolvem virtudes que são necessárias para a gente desenvolver a vida. Força e coragem. Coragem para você vencer o medo desse início, encarar os desafios. O início profissional, ele é cheio de desafios, é cheio de obstáculos, mas sabe, Denis, eu sempre digo isso até para os meus pacientes e tudo, olha, obstáculos na vida da gente, quando eu estou frente a um obstáculo, o obstáculo, ele não vai a lugar nenhum. Sou eu que vou. Então, se eu estou com medo, a gente vai com medo mesmo. Se eu estou com receio, muitas vezes a gente tem que, às vezes, até mesmo admitir que você está inseguro, que você está com receio, para que a partir daí você consiga realmente consolidar e fazer algo que seja satisfatório para você mesmo. Acho que isso é muito importante. A humildade do iniciante e a vontade dele de querer se aperfeiçoar, melhorar como pessoa e como profissional. Acho que isso aí é o que foi mais necessário no início profissional comigo. Ótimo. Você foi, então, primeiro... Você seguiu ali, né, com RH. a psicologia, e você foi primeiro para o RH? Minha primeira experiência foi RH, fazendo aplicação fazendo recrutamento e seleção. E aquela muvuca, aquela coisa, tem que ser... as empresas, a gente vai reparando, né? Quando elas pedem uma pessoa que já era para ter entrado. E você nem fez a seleção ainda dessa pessoa. Você precisa de ter muita agilidade. E aí, nem sempre aquele perfil que está sendo pedido para a empresa é o perfil que a própria empresa tem claro.
o tipo de pessoa que ele quer. Eu quero alguém que dê certo, tá? Mas que tipo de pessoa que você está querendo? É meio que, acho que um dia a gente vai, talvez a inteligência artificial crie uma bola de cristal, né? Que a gente faça aquela consulta bola de cristal e saiba assim, não, você está precisando disso e disso. Eu ia falar que depois, mais pra frente, eu ia falar sobre RH, né? Já que a gente tá no assunto, a gente já pode até adiantar. Você hoje, como uma pessoa de RH, né? Um profissional de RH, como que você acha que as empresas hoje estão procurando? Qual profissional a empresa está procurando? Qual perfil para se dar bem profissionalmente hoje? Que você diria, né? Para os novos profissionais, até mesmo dicas para entrevista de emprego, já que a gente está falando nesse assunto, né? Acho muito bacana a gente aprofundar um pouco mais dentro do RH. É uma área muito bacana, né, Mauro? Muito mesmo. É uma área que vai exigir da pessoa muita dedicação. Eu digo que RH, ele é muito ciumento. Ele vai querer o seu tempo, o seu engajamento, a sua atenção o tempo todo. Mas o que hoje é o perfil que a gente tem percebido para o mercado de trabalho? É aquele perfil dinâmico, aquela pessoa que percebe, que entende que é necessário uma busca pessoal para se aperfeiçoar. Eu costumo dizer que, atualmente, a gente vê que não está sendo melhor visto ou melhor remunerado a pessoa apenas pelas suas competências. Você vai ser melhor remunerado e melhor destacado pela sua raridade. Quanto você se torna um profissional mais raro, as suas possibilidades, não só da sua entrada no mercado de trabalho, mas a sua permanência no mercado de trabalho vai ser mais interessante. Outra coisa é a pessoa ir percebendo a sua atuação, a sua forma de funcionamento, porque hoje em dia não temos mais espaço para os tarefeiros. Quem são os tarefeiros? As pessoas que entram só para fazer tarefa, só para cumprir tarefa. Aí entrar aí, o que eu tenho que fazer? Você quer que eu faça o quê? Então é necessário a pessoa já entrar com esse dinamismo, essa vontade, talvez até mesmo conhecer a empresa antes mesmo de se submeter a um processo seletivo, né? Você está fazendo uma entrevista, você vai participar de um processo seletivo, não é você só chegar, jogar um monte de palavras ali para você chamar de currículo e ir entregando num monte de lugar. Há um tempo atrás, um camarada me falou, né? Mauro, eu entreguei mais de 60 currículos. Ninguém me chamou. Falei, olha, talvez você entregou só 1 ou 2. Ele, não, entreguei foi 60. Falei, mas os locais aonde você foi, você conhece os locais? Não, eu só cheguei e entreguei. Não, sabe? Para um pouco aonde eu quero e qual é o perfil de atividade que eu mais gosto. Se for para entrar, às vezes a gente fala isso, a pessoa pensa sempre alguma coisa só mais para altos níveis. Mas não, se você está querendo entrar para você trabalhar numa oficina de bicicleta, sim, vai lá e olha a oficina, tem quanto tempo que essa oficina aqui existe? Tem 10 anos que essa oficina está aqui, vai lá e chega pro camarada e fala assim, aqui, eu estou com muita vontade de aprender sobre lidar com manutenção de bicicleta. Eu sei que você está aqui há mais de 10 anos, por isso que eu estou vindo aqui, porque eu sei que você tem muita experiência, tem muita coisa a agregar. Então a pessoa não entra só pedindo uma oportunidade, ele entra como alguém que vai oferecer e que vai permitir que a empresa também possa perceber que ele vai ser útil e que ele vai ser válido permanecer ali. Esses é o que estão tendo melhor êxito nas entrevistas e tudo mais. Que bacana. Um outro detalhe importante. Você vai entrar numa empresa que já está um pouco mais consolidada e tudo, tem 3 coisas que todas as empresas que começam cada vez mais a se profissionalizar têm que ter: missão, visão e valores. Gente, dá uma lida nisso. Veja qual é a missão dessa empresa. E perceba em você algumas habilidades e algumas competências que você perceba que conversam com aquela missão que a empresa tem, para que na hora que você estiver ali na entrevista falando com a pessoa, não estou dizendo para você mentir, não, mas é para você colocar você mesmo dentro daquela missão, porque isso gera uma certa identificação com o entrevistador, para que ele possa, não, peraí, esse menino tem um brilho, essa menina tem alguma coisa diferenciada, ela nos conhece de alguma forma. Evitem ao máximo essas coisas de entrevistas, essas dicas, você fala assim, olha, não, fala isso, na hora que te perguntar isso, fala isso. Quem é avaliador, gente, quem é o
recrutador, ele sabe também que existem isso. Claro. Então, se você chega e reproduz isso, você está dizendo alguma coisa sobre você. Aí a pessoa diz, eu sou muito criativo, eu sou muito isso. Tá, mas você está dizendo aquela resposta padrão? O criativo, ele chega e realmente usa a sua criatividade para pegar a dica e modelar dentro do seu perfil. Você apresentando quem é você, a sua vontade de querer fazer parte de um time, isso vai muitas vezes abrir mais portas do que você ir com um discurso pronto. Já ouviu muitas vezes que a maior qualidade da pessoa é trabalho em grupo. A maior qualidade da pessoa, o maior defeito é, nossa, eu sou muito ansioso. Na verdade, esse negócio é uma dúvida, né? É. Uma dúvida é você responder isso, mas geralmente a gente puxa pro nosso lado, uma coisinha que é vamos boa, colocar né? uma coisa assim, meio morde-a-sopra. É tipo assim, a resposta que muitas vezes a gente escuta muito, né? O meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista. Nossa, essa também. Eu não consigo que as coisas não fiquem bem feitas. Ok, que existem pessoas que realmente são assim mais perfeccionistas, mas busque dizer isso, ou talvez até mesmo exemplificando, dando alguma vivência que você experimentou que realmente destacou isso. Olha, eu realmente gosto que as coisas sejam feitas da melhor maneira. Acho que todos nós. A minha primeira entrevista de emprego, eu tinha 18 aninhos, acabado de fazer 18 anos, e nunca vai apagar da minha cabeça o dia que eu fui fazer, e era uma entrevista em grupo. Eu achei, inclusive, assim, eu sou muito tímida nesses momentos, então eu fiquei meio com medo, assim, meio... E teve uma menina que ela disse, assim, ela respondeu para a recrutadora que o maior defeito dela era ser perfeccionista. A recrutadora falou com ela assim, isso é realmente muito ruim, porque pessoas perfeccionistas sofrem muito. E aí eu fiquei com aquilo assim, na hora me deu um baque, e eu fiquei, meu Deus, como assim ser perfeccionista é uma coisa realmente muito ruim? Eu achei que era a primeira vez que eu ouvia aquilo, que tipo, Sim. não, perfeccionista como um defeito. E nunca na minha vida eu sou perfeccionista e realmente a gente sofre muito. E ao longo da minha jornada eu fui aprendendo que, olha, não tem como ser perfeito, nada vai ser perfeito. Você, claro, tem que entregar o seu melhor, mas dentro do possível. E esperar um perfeccionismo é pedir para ser frustrado. E quando essa menina falou isso, e a recrutadora já deu um choque de realidade nela, porque ela também era bem novinha. Sim. E aí eu já fiquei, opa, acho que a recrutadora me deu uma ajuda aqui pro resto da minha vida, como isso me aí. importar, sabe? Isso acontece muito, né? Eu até oriento alguns, que eu estou fazendo orientação de carreira com eles, alguma coisa, para que a pessoa volta e meia, ele comece a testar ou a avaliar até mesmo a sua empregabilidade. Né? Você está ali, se você submete currículos ou se inscreve e você recebe retornos, isso aí também está dizendo para você algo. Olha, eu ainda estou interessante para o mercado de trabalho. Então, na hora que você participa de uma entrevista, que você participa de um recrutamento em grupo, é uma excelente oportunidade para você também conhecer um pouco mais a você e você sentir como que está o mercado, os concorrentes, quem está à sua volta, e fazer isso que você fez, prestar atenção nas respostas de quem está à volta. A gente vê muito isso, as pessoas entrando para uma entrevista e ficam com um discurso tão assim... Engessado, né? formatadinho, que se você perguntar assim, o que a pessoa disse que te chamou a atenção? A pessoa, o quê? Quem? Qual? Onde? E aí, algumas vezes para algumas vagas, é necessário que a pessoa tenha esse interesse e essa atenção alternada, para que você consiga manter a sua coerência do seu pensamento, mas ao mesmo tempo você está sintonizado, você está dentro do lugar, de um local, e uma experiência que trouxe aí, te fez abrir os olhos para alguma coisa que é próprio do ser humano. Sim, exatamente. E ser perfeccionista tem um custo alto. Muito, é muito triste. Realmente, ela estava muito certa nisso. Ô Mauro, aproveitando que a gente está falando sobre
destaque no mercado de trabalho, ganhar seu espaço, você acredita que a pós-graduação ela tem um peso hoje no currículo? A gente está numa faculdade de pós-graduação. Qual você acha que é a importância hoje dos estudos continuados, da pós-graduação no currículo? Você acha que tem um diferencial? Tem. Você vai se tornar um profissional mais raro à medida que você vai se qualificando, né? Eu fiz o meu mestrado foi em neurociências, a minha linha de pesquisa é envelhecimento humano e processos neurodegenerativos, né? É pensar, nós estamos com um avanço tecnológico assim, extraordinário, a junção atual entre Big Data e Machine Learning, os dois, juntaram e surgiu a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem entrando e ela vai trazer uma modificação muito grande no mercado de trabalho como um todo. Esses que estão buscando uma pós-graduação, uma qualificação, são aqueles que vão se destacando e aqueles que vão se atualizando e vai se tornando não só profissionais melhores, mas que o conhecimento que a pessoa tem, ela se torna útil para o mercado. Essa minha pesquisa, eu investiguei aspectos de envelhecimento humano, pois é um dado interessante, né? Há anos 50, mais ou menos, as pessoas viviam em média 50 anos. Nós estamos agora falando de 70 anos, 60 anos depois, e a longevidade agora foi muito maior. Hoje as pessoas, é muito comum em vários países do mundo, e às vezes até mesmo aqui no Brasil, chegando até os 100 anos. Sim. E as crianças que já nasceram hoje são as crianças com perspectiva de viverem 120 anos. Então isso não é uma ficção, essas crianças já estão aqui. Então se elas já estão aqui, nós temos que começar a pensar, olha, peraí, como que vai ser esse cenário para que uma pessoa viva 120 anos. 120 anos é muita coisa, né? Vamos pensar, por exemplo, que uma pessoa com 25 anos, 30 anos, ele vai se casar, né? 25 anos, foi lá, se casou. Aí vai lá, né? Na saúde, na doença, na riqueza... Até que a morte não separe. E o caboclo vai viver 120 anos. Você imagina quantos anos você ainda não vai até que a morte não separe? Peraí, esse negócio tá meio... Ficou uma promessa muito mais séria, né, agora. Ficou muito mais sério. Mais longa. E aí, nessa minha pesquisa de mestrado, eu fui investigando aspectos de desesperança. Se a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala de profissionalismo, a gente está falando de quê? De uma esperança, de uma melhoria de vida e tudo mais. Eu fui lá na ponta da linha, como eu trabalho com avaliação neuro e o meu público maior foi mais adulto e idoso, mais idosos sendo avaliados, eu fui percebendo que existe um processo de envelhecimento e a gente tem que começar a pensar e se preparar um pouco melhor para isso. E aí, na hora que a gente pensa pós-graduação, eu não estou falando só para meninada, eu estou falando até para esses que estão com seus 55, 60 anos, que estão meio que aposenta, alguma coisa, pode ser uma excelente oportunidade para ele. Não, peraí, talvez lá mais cedo eu não tive uma oportunidade, mas agora eu posso ter. Sim. EAD, presencial, de alguma forma, para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida, mesmo com a idade um pouco mais avançada. E me chamou bastante atenção, né, nessa pesquisa, que são os medos que o ser humano tem. Veja que os mais novos têm o medo de, será que eu vou entrar no mercado? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? E a gente acha que lá na frente está tudo resolvido. Eu vou aposentar, vou só pescar, vou só fazer alguma coisa. Não, sempre tem os medos. E o maior medo que a gente percebe lá na terceira idade nunca foi de morte. O maior medo é solidão. Nossa. A solidão é realmente o maior receio que o ser humano tem. Veja que quanto mais eu começo a olhar para a minha carreira e eu começo a investir nas minhas relações sociais para que sejam sólidas, a gente sabe que tem esse incentivo à competitividade, de você ser um pouco melhor, você se qualificar, mas a gente nunca pode deixar de vista aquele lado humano, para que você possa ter grupos, aliados, pessoas que possam somar com a sua carreira.
existem 3 formas de você se tornar sábio. O primeiro é pela reflexão. Você pensa, você reflete, você descobre as coisas. O segundo é pela imitação. Você está vendo alguém fazendo alguma coisa e deu certo. Nossa, que legal. A primeira é a mais nobre, pela reflexão. A segunda talvez seja um pouco tortuosa. E a terceira forma de você ter sabedoria é você cometendo erros, você errando. Das 3, a melhor é você ir para a reflexão e você aprender. Ou aprender com os erros do outro. Exato. Aprender com os erros dos outros é muito importante para uma caminhada, né? Mas eu falo muito com as minhas irmãs mais novas, porque tem coisas que o ser humano experiencia. Sim. Experiencia é a palavra certa. É isso mesmo, é experienciação. Que não tem como você fugir daquilo. É como se viesse no pacote de ser humano você passar por aquela experiência. Eu acho muito engraçado porque veio aí, cada vez as redes sociais, a tecnologia vai dando conhecimento a gente da vida das outras pessoas. Sim. E o TikTok, eu comecei a usar o TikTok na pandemia, em 2020. E hoje eu não consigo lembrar de como que era a minha vida antes. Porque a gente aprende tanto ali, é lógico que, né, a gente distrai, ri, aprende coisas. Mas o que eu acho mais interessante é eu posso ver a vida de uma pessoa que vive no Kansas e que eu nunca teria acesso à vida daquela pessoa. Sim. E agora a gente tem essa oportunidade disso. E eu acho incrível como a gente pode aprender com uma pessoa que a gente nunca vai ver na vida. A gente sempre pode aprender com os outros, nem só dos erros, né? Igual o ver e espelhar. A gente é muito... O ser humano é um ser muito social, né? É necessário você estar próximo. E muitas vezes é bom a gente ter esse contato, né? Pelas redes, pelo virtual. Mas estudos começam a mostrar que esse contato, olho a olho, pele, ele é altamente significativo. Sim. Eu trabalho com a psicoterapia que é cognitivo-comportamental. Então, eu levo muito a sério o conteúdo dos pensamentos. O que a gente pensa o que eu penso é que me faz sentir algo. Se eu começo a prestar atenção no que eu estou sentindo, eu começo a ter uma possibilidade de descobrir qual é o pensamento que eu tive que deu origem àquela emoção. Se eu te pedir agora, fica com raiva para mim, você vai achar até um pouco estranho, mas me conta alguma coisa que alguém te fez raiva. A raiva brota ali na hora. E a grande questão é a gente começar a olhar, às vezes, para as redes e olhar para a possibilidade que a tecnologia traz, mas sem perder de vista a possibilidade de eu fazer os contatos com quem está próximo de mim, quem está aqui, meu pai, minha mãe. A TCC, que é a sigla que a gente trabalha, ela diz que todo ser humano, a fonte das doenças, dos transtornos, das síndromes psicológicas, psiquiátricas, elas estão enraizadas em 3 eixos. É a pessoa se sentir ou perceber que ele está se sentindo desvalorizado, desvalor, desamor e desamparo. São essas 3 fontes. E dessas 3, o que é você não receber valor? É você não ser reconhecido. Sim. Aquilo que você faz não ser percebido, primeiro, até mesmo como você mesmo por estar fazendo ou para as pessoas que você faz. Desamor. Você investe o melhor, o carinho, a dedicação que você tem para alguém e às vezes a pessoa não retribui com a devida honra e o devido respeito até mesmo com os seus sentimentos. Mas o mais grave de todos é o desamparo. Desamparo hoje, ele é o pior sentimento que pode atravessar o coração de um homem. O que é o desamparo? É você estar sem nada.
E muitas vezes a gente pode ir vendo que a tela infinita que a rede nos dá, muitas vezes vai fazendo com que a pessoa tenha uma certa desconexão de perceber que, olha, na hora que a coisa que eu precisar mesmo, quem está aqui do meu lado? Quem eu posso contar? Muitas vezes com, não só meus parentes, mas com meu colega de trabalho, que eu vou fazer um vínculo social com eles. Alguns falam muito, não vou dizer mal, né, mas que a internet trouxe vários problemas, e é verdade. Sim. Trouxe um distanciamento social, às vezes muito grande, apesar de ser rede social, né, mas parece que o social ficou um pouco. De lado. Mas a tecnologia também, ela traz possibilidades assim extraordinárias. Hoje, a gente pode falar que uma pessoa, mais, às vezes, nem tantos recursos a pessoa tem, através de internet, ele pode começar a construir uma empresa para ele pode começar a trabalhar com tráfego, ele pode... tráfego não... tráfego de questões de internet, tá, gente? Ó, tráfego de dados. Isso, de dados. A pessoa pode abrir uma empresa lá onde ele faz uma torta, ele faz alguma coisa, ele consegue acessar outras pessoas para fazer delivery. Então, as possibilidades que alguns falam, estão afastando as pessoas, não, tá enchendo de possibilidades para aqueles que realmente querem. Vai ser fácil? Claro que não, gente. Viver socialmente é fácil? Nunca. É bem difícil. O ser mais complexo do universo é o ser humano. E eu lá na ponta não falei para vocês que o maior medo que os idosos têm é da solidão? Às vezes eu até pergunto para algumas pessoas, né? Eu falo isso muito nas minhas aulas e tal. O que faz a gente sofrer na vida? E a gente pensa, né? O que faz a gente sofrer na vida? O que faz? Mas se a gente for olhar, o que faz a gente sofrer na vida são memórias. Se eu guardo a informação que me doeu de alguma forma, isso vai me fazer sentir algo. Isso vai me fazer sofrer. Se aquilo apaga da minha mente, eu vou sofrer? Você não vai lembrar? Não vai lembrar. Não vai lembrar. E a minha pesquisa foi exatamente para isso. Eu, infelizmente, já tive que dar muito mais vezes do que eu gostaria fechamento de diagnóstico de pessoas com quadros demenciais. A que tem maior conhecimento social é a demência de Alzheimer. Mas não é a única, então, tem várias outras, né? E quando a gente fecha o diagnóstico de demência, a doença já está na pessoa, já está ativa na pessoa há 15, 20 anos. Então a gente está chegando um pouco tarde, vocês concordam? Absoluto, com certeza. A coisa já está ali há 15, 20 anos. E o primeiro sintoma de aparecimento de um possível quadro demencial não é o esquecimento. O primeiro sintoma é depressão. Sim, realmente. Depressão não é tristeza. Depressão é um quadro patológico. Então, se é a depressão, a minha pesquisa foi lá e falou assim, não, peraí, se a gente está querendo ver a demência, o primeiro é a depressão, o que vem antes da depressão? Vem o desamparo. E aí a pesquisa nossa foi investigar o desamparo. Se os idosos se sentem amparados. Então, se recebe amparo, se recebe valor e se recebe amor, nós estamos ajudando a pessoa a ter uma longevidade com maior qualidade de vida. Levanta a mão aí, que você que está em casa, quem quer ficar velho? Eu quero. Eu quero. Só que a pergunta que a gente tem que se fazer é, como eu quero chegar lá? Sim. Você quer você ir para o sol para tomar o seu solzinho depois que você está aposentado? Você caminhar para ir para o sol ou você quer que alguém tenha que te levar para ir para o sol? E aí começa com as escolhas que você faz hoje. Com o tempo que você não perde na rede social, você pode usar a internet para você buscar conhecimento, você pode buscar uma pós-graduação, você pode buscar se qualificar no mercado, então você começa a aproveitar o seu tempo. O recurso mais importante que nós temos hoje chama-se tempo. Alguns já diziam, né? Time is money. Ok, time is life, eu acho, né? Tempo é vida. É vida. Sim. E às vezes a pessoa desperdiça um dia sem se dar conta de que aquele dia não volta nunca mais. Se você aproveitou,
se você trouxe conhecimento do dia, se você trouxe valor a você ou a algumas pessoas, acho que a gente pode dizer que foi um dia bem vivido. Então, ir para uma pós-graduação e fazer uma pós-graduação é diferente de você ir para uma pós-graduação você querendo ter um título de pós-graduado. E aí as decisões, as escolhas que você faz hoje podem ir te conduzindo para um caminho não sem desafios, mas um caminho com melhores condições para você alcançar o seu objetivo primário, que é ser alguém, conseguir responder quem eu sou e conseguir responder por que eu estou aqui na vida, né, Denis? Sim, com certeza. É complexo isso, né? É, Nossa, eu acho que eu dá... posso falar sobre psicologia, mente humana, assim, por horas, sem parar. Essa coisa da internet também, eu acho um ponto, realmente, né, são contrapontos, assim. Ao mesmo tempo que expôs muito a saúde mental, expôs o ser humano com a sua saúde mental, porque as pessoas estão muito cruéis ultimamente. Eu acho que as pessoas estão tendo uma liberdade muito grande de ser cruel. O ser humano está tendo a liberdade de ser cruel, de tirar a máscara e ser cruel. E como que você vê, assim, imagino que as pessoas tenham procurado mais ajuda psicológica, tem tomado ciência de que, nossa, isso que eu sinto é um problema, que pode ser um problema psicológico, preciso ver isso, porque era muito mal visto, né? Acho que ainda mas dentro da minha bolha, todo mundo faz terapia, graças a Deus. Oh, que bom! Minha bolha, menos a minha que família, bom. mas todo mundo tem feito. Como que você vê, assim, o futuro da profissão da psicologia? Você vê que, na sua opinião, assim, você acha que o mercado tem tido mais demanda e tem tido profissionais qualificados para atender essas demandas? É uma questão bastante significativa, né? Porque vamos voltar só um pouquinho naquela percepção sua, percepção de que talvez as pessoas estão ficando um pouco menos empáticas, né? Por assim dizer. E a gente sabe que quanto mais você fica exposto a algo, menos você vai ficando sensível àquilo, né? Sim. É aquela história do sapo que está na água, você começa a esquentar a água e ele está ali no meio, ele não vai nem perceber que a água está quente e acaba morrendo ali. A síndrome do sapo fervido, né? Tem um nome essa síndrome. É essa aí. E aí, ou seja, hoje tem um acidente de trânsito. Aí a gente começa assim, poxa, eu sou daqueles que passo, ou sou daqueles que diminuo coisa e começo a querer ver o que está ali. Eu sou um dos que passa. Claro, se tiver alguém precisando de ajuda, eu vou estar sempre. Mas aquela, já tem lá policial, já está cercado, já está tudo ali. Qual a necessidade que tem de eu estar querendo... E é engraçado que eu vejo, às vezes, até algumas pessoas passando com a mão, tampando o rosto, mas, tipo assim, estou querendo ver. Se você liga a televisão, você vai assistindo um jornal, você vai vendo o quê? Essas notícias. Meu pai comprava um jornal, esqueci o nome dele, mas na época era 50 centavos, alguma coisa assim. Super. Ah, não podia falar, não. Tá tudo bem. Ok. Espremia, você era famoso por espremer e sair sangue dele. Exato. E tinha 3 tônicas, 3 destaques nesse jornal. Né? Era futebol, caso policial e uma mulher com com as curvas bem em destaque ali. Ou seja, eles mostram porque as pessoas porque é o que vende, ou vende porque as pessoas querem ver. Então essa sensibilidade para empatia, alguma coisa assim, tem que ser algo que a gente vai ter que se ressintonizar, talvez até mesmo com o que me levou para a psicologia, com a filosofia. Nós estamos nós estamos no século XXI, mas os problemas que nós vivemos hoje não é muito diferente dos egípcios viviam, os sumérios viviam. É a questão do homem buscar se elevar para questões mais sofisticadas e mais refinadas. Veja, nós estamos adquirindo século XXI, mas a gente ainda tem muita ganância? Será que a gente tem isso? Será que a gente ainda tem muita mentira? E se a gente começa a olhar, é um problema nosso. É um problema que nós vamos começar
resolvê-los. Começar a perceber que as pessoas estão tendo um maior comprometimento com a saúde mental, ela já vinha de muitos anos. Nós somos um dos países que mais consome ansiolíticos e hipnóticos. Somos campeões de alguns deles. E essa percepção da necessidade de você investir na saúde mental, nós estamos agora no janeiro branco. Sim. O janeiro branco é exatamente para a gente dar um status. Não, peraí, como que está a minha percepção sobre o mundo? Tem um filósofo estoico, Epítetos, ele diz o seguinte: as pessoas não sofrem pelas coisas que estão acontecendo. As pessoas sofrem pela interpretação que elas dão para as coisas. Então, de modo que se você está triste, feliz, alegre, isso se dá pela interpretação que você está fazendo. A saúde mental é aquela questão que vai ser necessária a própria pessoa começar a parar um pouco e, peraí, como que está o conteúdo dos meus pensamentos? Nós somos a única espécie que pensa, que a gente consegue constatar que pensa. Mas raras vezes a gente para pensar sobre os pensamentos. O que eu estou pensando sobre mim? O que eu estou pensando sobre a minha vida? O que eu estou pensando sobre a minha carreira? O que eu estou fazendo para que a minha saúde mental seja cada vez mais um recurso que eu vou me valer para eu enfrentar as situações? Às vezes é um conceito meio assim complexo, a gente fala o que é saúde mental, né? Mas basicamente para vocês que estão aí, saúde mental é você conseguir lidar bem com o alto e baixo da vida. Vai ter altos e baixos na vida, gente? Com certeza. Como que você enfrenta uma situação, como você interpreta ela, cabe a você. A mesma situação que talvez para você seja terrível, para você você diz assim, nossa, que bom. Uma pessoa que perde um emprego pode falar assim, poxa vida, perdi o emprego, nossa, agora não sei o que eu vou fazer. E às vezes ele odiava estar ali trabalhando. Você talvez perdeu juntamente com ele e fala assim, nossa, ai, que bom, saí daquele lugar, agora eu posso buscar um lugar melhor para mim. Então veja que como eu vou interpretando as situações, eu vou vivendo e eu vou sentindo. Deixa eu fazer uma diferenciação rapidinho para vocês, o que significa emoções e o que significam sentimentos. Muita gente acredita que é a mesma coisa. Não são, gente. Emoções são respostas neurobiológicas programadas. Todos nós as temos, né? Basicamente é medo, alegria, raiva, tristeza, nojo, surpresa. Divertidamente. Exatamente. Gente, quem fez aquele filme é um neurocientista. Sim, com mesmo. certeza. Porque é aquilo ali que acontece. Aquilo ali são as emoções. A pitadinha da junção da alegria com a tristeza, com a raiva, com o nojo, o que for, a junção das pitadas de cada um deles, aí dá os sentimentos. Sentimento é a capacidade que você tem para reconhecer o que você está sentindo, qual a emoção que você está vivendo. Então é um processo interpretativo. Então a saúde mental, ela é uma necessidade de você estar um pouco atento assim, não, peraí, quais estão sendo acionados agora do meu divertidamente? Eu estou buscando a alegria para puxar minha vida ou eu estou ali com aquele bichinho da raiva, né? Toda hora soltando fogo, toda hora soltando fogo. E às vezes o fogo que mais vai te consumir não é o fogo que você joga para fora. De dentro. É o que te queima por dentro. Mas, Mauro, você então acha que tem esse crescimento na psicologia por conta da demanda que está vindo, então consequentemente vai aumentar a demanda também da psicologia, né? Você acha, Sim. então, a gente fala muito aqui no podcast, a gente falou com a Ana também, que veio no episódio anterior, sobre atendimento humanizado. Sim. Que está faltando, alguns momentos está faltando um atendimento humanizado. A gente está falando, ela era enfermeira no episódio anterior, para quem acompanhou, a gente falava sobre atendimento humanizado nos hospitais, mas também serve para psicologia. O que você diria hoje para os profissionais que estão começando? Você é professor, daqui a pouco a gente fala um pouco com você como professor, mas para esses novos profissionais, para essa nova demanda que vem aí, essa nova leva de psicólogos, para ter um atendimento humanizado, qual dica seria, né? Já que essa demanda vai aumentar. E isso é muito importante, a gente saber que a demanda vai aumentar, ok, ela vai aumentar, mas ela é necessário que sejam profissionais competentes para tal. Sem muito alarde nem nada, eu me recordo de que eu estava em uma turma, né, lecionando, a turma até com um período mais avançado,
E tinham pessoas ali, não a turma toda, mas alguns que tinham uma dificuldade grande de entender uma coisa que é necessária para um profissional da psicologia, que é fazer a distinção entre alguém que está encostando em uma pessoa e alguém que está tocando em uma pessoa. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, olha, como que eu estou me qualificando para eu conseguir usar esse mecanismo que é próprio da psicologia, que é a observação e a percepção. Então, quem são os novos profissionais agora é estudar mais sobre os aspectos das sutilezas das manifestações de comportamento humano, para que possa captar cada vez mais e poder permitir que as pessoas que estão sendo escutadas, as pessoas que estão sendo atendidas de qualquer forma, as pessoas se sintam compreendidas. Tem um filósofo muito interessante, Eckhart Tolle, ele diz uma coisa assim, muito significativa. Ele diz que o maior anseio da alma humana é ser compreendida. E é verdade, gente. Quando eu estou em algum lugar, quando eu estou sendo atendido por alguém, quando eu estou com uma enfermeira, quando eu estou com um profissional de marketing, o que a gente mais quer é que a pessoa entenda, compreenda o que eu estou dizendo. E Eckhart Tolle diz, o anseio mais profundo da alma humana é ser compreendida. O anseio mais profundo do corpo humano é por ar. O Covid veio aí e mostrou pra gente, né, gente? Que a falta de ar, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde mental, você pode ter o que for. Aí ele diz, se você escuta alguém em profundidade, de forma que a pessoa se sinta compreendida, é o mesmo que dar ar. Então, os novos profissionais, os novos profissionais de qualquer área, medicina, enfermagem, telecomunicações, TI, é necessário a pessoa também buscar um conhecimento maior sobre essas particularidades que é o ser humano, que é as emoções e os sentimentos. Você pode contribuir muito, não só como psicólogo, mas também como um agente de transformação social. A psicologia que eu mais quero lecionar é a psicologia preventiva. Antes da pessoa precisar ir para um consultório, para ela precisar de alguma intervenção psiquiátrica ou psicológica. E aí é aonde? É fazendo, às vezes, isso aqui que a gente está fazendo, conversando um pouco sobre saúde mental, falando o que é, dizendo às pessoas, olha, não adianta você querer sair querendo correr sozinho, não. Um dia você vai precisar de alguém para estar próximo de você. Nem que seja para você poder contar os sucessos que você teve. Mas a gente vai precisar estar próximo de pessoas e a gente só faz isso se a gente começa a cultivar relações. Vai dar atrito? Vai. Obstáculos no caminho, o que a gente aprendeu? O obstáculo não vai a lugar nenhum. Eu vou. Eu posso recuar. Toda vez que você adia um aprendizado, você adia o enfrentamento de algo, você está adiando o aprendizado que aquele enfrentamento te daria. Então a pessoa está ali pensando, né? Ah, eu vou estudar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pós? Eu não vou? Eu paro de estudar ou eu não paro? Às vezes vai ser necessário, é o dilema que você vai ter que vencer, mas a gente costuma dizer, né? Você não precisa enfrentar um dilema sozinho. Existem pessoas próximas que você pode se valer. E que bom que as pessoas estejam preparadas para conseguir te compreender. Quando você está frente a pessoas que você se sente compreendido, você realmente é como se você estivesse recebendo ar. Areja seus pensamentos, areja seus sentimentos e areja suas emoções. E a gente pode chamar isso de qualidade de vida, saúde mental. Que é tão importante quanto o corpo, né? Eu acho que as pessoas estão tomando consciência disso aos poucos. Isso. Sabe, Laura, a mente pode se ferir tanto quanto o corpo. Sim, até mais, né? Até mais. Pode te destruir muito mais do que o seu corpo pode estar intacto. A sua mente... E aí a gente vê, talvez, muitas pessoas preocupadas com o corpo, com a sua aparência, né? E às vezes está com um sorriso no rosto, está postando fotos e mais fotos, lindos, lindos e lindos, mas às vezes estão ali com uma certa condição de um maior
uma sensação de desamparo, a sensação de desvalor, a sensação de desamor. Sim. E aí o nome disso é adoecimento, sofrimento. E uma ferida no corpo, ela é aparente. Uma ferida mental, nem tanto. Pois é. Às vezes só é aparente quando já é meio tarde demais, né? Já é um pouco avançado. Quase sempre que a gente fala sobre saúde mental é a gente pensar que talvez sempre seja tarde demais, porque um dia que você não viveu bem vivido, esse dia você deixou para trás. Perdeu. Ô Mauro, e como que foi a sua, mudando agora o assunto completamente, né? Como foi a descoberta de um Mauro professor? Qual momento assim que você pensou, você quer ser professor? A gente tá falando sobre mestrado antes de começar, né? Como que é um pouquinho difícil fazer mestrado, que é complicado. Mas aí, como é que foi a sua decisão de se virar professor? Desde de pequeno, desde novo, você já pensou em ser professor? Não, eu já tenho alguns anos que eu atuo como professor, mas eu tenho um respeito e uma admiração enorme por esse nome. E eu costumo dizer que eu acho que eu não sou um professor, eu sou um contador de histórias. E um dia eu vou me tornar esse professor. Mas foi um convite que eu recebi, foi um desafio, na verdade, e parte da minha história de vida. Eu sempre gostei de desafios. Desafio talvez me fez avançar para muitas coisas. E a minha primeira experiência como professor, eu atuava numa cidadezinha mais do interior, foi para turmas de curso técnico. Eu achei até meio, poxa, eu falar de psicologia, de curso técnico e tal, mas foi uma experiência tão assim gostosa, tão gratificante, ver como que é importante, às vezes, a gente falar de algo que está aqui já, que eu estudo há muitos anos, e como é necessário a gente não só guardar para a gente. Eu digo que quem opta por fazer psicologia, né, quem gosta dessa área, você vai saber que você está fazendo um laço eterno com a leitura, você nunca vai parar, você nunca vai parar de ler, mas muitas vezes você vai ser uma pessoa mais solitária mesmo. Os sucessos que você tem, as conquistas que você tem, o paciente sai, né, você dá alta para ele, você solta um pum. Pronto. É isso aí. Na hora que eu entrei para a sala de aula e eu pude estar compartilhando histórias, eu peguei um gosto enorme por isso. Gosto. Eu tive também mestres assim extraordinários. E um que me chamava bastante atenção e falava assim: Mauro, você pode ler sobre a história de todos os, sei lá, artistas que tem, os pintores, ler a biografia deles todos. Você pode estudar todos os quadros deles, mas se você faz isso, ainda não diz que isso você se torna um pintor. Para você ser um pintor, você vai ter que ver alguém exercendo a arte, porque existem movimentos, existem ações que não são possíveis serem traduzidas em palavras. Então, na hora que você vê alguém executando algo, aí você consegue junção, você junta as coisas, você consegue realmente tirar a informação para que isso gere conhecimento. E aí, dentro da sala de aula, eu tive essa possibilidade de estar dividindo com eles, né, como são as experiências de atendimento, como são as coisas, e eu amei. E tem alguma história, assim, engraçada, alguma coisa que te marcou nesse período de professor, como algum contato com algum aluno específico que te marcou, alguma história que te marcou? Todas as turmas, tem sempre alguém que marca a gente. Mas você me pegou meio de surpresa, mas eu tô aqui me lembrando de uma. Eu estava lecionando para uma turma era de neuropsicopedagogia. Marcou bastante, que eu sei até o nome, né? E eu estava dando aula sobre questões de funcionamento cerebral e tudo mais, e uma das alunas, ela estava amamentando o bebê. Assim que o bebê terminou de amamentar, o bebê começou a soluçar. Eu dando a aula e ela prestando atenção e tudo mais. O bebê está soluçando. E aí me chamou a atenção, né, ela com o bebê soluçando ali, parecia que ela estava incomodada, porque os alunos estavam incomodados com a criança. Aí eu tô vendo ela puxando uma linha, põe na boca. Põe na testa. E
Parecia que você tava lá. Eu não sabia disso, não. Eu faço isso com meus sobrinhos, hein? Eu uso essa técnica. Põe um chumacinho de negócio de algodão na testa do bebê. Eu fiquei desse jeitinho que você ficou, incrível. Laura. Eu não sabia disso, não. Olhei aquele negócio assim, aí eu falei, me chamou a atenção, eu falei, que isso? Ela foi pra parar de soluçar. Aí a gente, homem da ciência, e não sei o quê, tarará, parará, aí você falou, olha, só uma superstição. Gente, aí o menino na hora para de soluçar. Incrível. Aí todo mundo, ué, e aí, professor, e aí? Aí você vai, né, pensa rápido. Ele vai dizer, não para querer desconstruir, né, mas é pensar o seguinte, no nosso cérebro nós temos uma área que chama neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Quando você vê alguém bocejando, o seu neurônio espelho aciona a sua área e o que você faz? Boceja. Você boceja. Então, o que está te fazendo bocejar é o neurônio espelho. Não tem um remédio, não tem algo que para o soluço. O soluço é um refluxo epigástrico e tal. E a tensão, muitas vezes, é que faz com que o soluço perdure. Se a pessoa relaxa mesmo, aí ele para. Então é pensar, na hora que a criança está soluçando, o semblante da mãe fica um pouco mais preocupado, um pouco mais tenso. Na hora que a mãe coloca ali na testa e a mãe olha para a testa, o bebê acha que a mãe está olhando para ela. Aí a mãe fica mais calma, a mãe relaxa, a criança relaxa, o soluço para. Gente, que incrível. Eu sempre uso essa sabia técnica. disso, Até não. comigo mesmo eu faço isso. Uso solução. dá certo? Dá. Dá. Dá Porque certo. você Já tá coloca nos aí na hora que você... seus códigos, Exato, você passa ali e vê aquilo ali. Aí, ó, eu não tô aqui falando para ninguém parar de fazer não, tá, Não, gente? Mas continua. agora é a pessoa entendendo que, ó, como que os funciona, antigos né? conseguiam perceber uma coisa dessa? Hoje a ciência vem e mostra Muito assim, legal. ó, é isso. Muito massa. Gente, que incrível. Quem será que foi a primeira pessoa que pensou nisso? Mas é muito bom. Isso também, por Gostaria de exemplo, saber. No hospital, eu tava acompanhando um senhor uma vez, ele tava com dificuldade de ir ao banheiro, de urinar. E aí eu falei com ele, vou ligar a torneira, você escuta o barulhinho, que pra nós também é uma coisa super comum, né? A enfermeira brigou comigo, falou que não era pra fazer aquilo, que não tem nada a ver aquilo, que ele é um mito e tudo, mas deu certo. Então, assim, tem coisas que, né, ultrapassam, funcionam. Funciona. A única coisa que eu até hoje não consegui entender foi uma vez que eu estava até numa roça, e aí a minha avó tinha uma mania de falar com a gente assim, ó, tira os meninos daqui que eu vou matar o frango, e aí se os meninos estiverem aqui, os meninos vão ficar com dó, e se ficar com dó, Não come. o frango não morre. Que isso? E, gente, aí a gente começa, né? Não, será Como assim? mesmo? Aí ela foi lá e arrancou a cabecinha do bicho e o pessoal, ah, que dó, ai, que dó. Eu tenho essa cena até hoje na minha mente. O frango correndo sem cabeça. Ai, É, que eu também já vi explicar o isso, frango não. correndo sem Ai, que cabeça. pânico, não. Até hoje eu não consigo explicar o que isso aconteceu, não. Como que aqueles movimentos estão acontecendo. Enfim, a gente tem uma certa explicação para isso, mas, ou seja, a questão do neurônio Do espelho a neurônio. gente consegue. Agora, Sim. como que corre ali sem o cérebro fica mais complexo. São umas coisas que a gente estava conversando antes, né, de começar o podcast. Isso é uma inteligência de vida. Isso não é uma inteligência que de uma coisa... Não é uma inteligência guiada por alguma coisa que você aprendeu num livro. Não tem um livro que fala assim, se a criança ficar com dó do Não tem. frango, ele não E morre. isso é uma coisa importante, que no início eu comecei falando um pouco de inteligência artificial, e ela é algo que a gente vai ter que conviver. Ela chegou para ficar, e ela veio fazendo o salto tal qual é o salto que a humanidade deu quando criou-se a energia elétrica. Mudou tudo. Sim. Quando chegar o 5G, aí pronto. Aquilo que é necessário para a gente exercer uma profissão a partir de 2050 sequer foi pensado. Sequer foi pensado. 2050 está aqui, ó. Nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Todo mundo bem, todo mundo com saúde mental, com saúde de tudo. Então é pensar, poxa, 2050 está aqui. Aquilo que vai ser necessário para a gente exercer profissionalmente, intelectualmente, socialmente, ainda está para ser desenvolvido. Então a gente está na gênese, nós estamos no início. Se a gente está querendo beber água limpa, agora é a hora. Agora é a hora. É isso, muito massa, né? Você falar sobre neurociência, a gente já começa a viajar, né? Muita coisa boa pra gente eu falar gosto. sobre isso. Muito bom. Gosto. Pra gente já chegar no finalzinho aqui já, pra gente já começar a encerrar, tem outra pergunta que eu deixei passar, que eu queria muito saber de você. Como que você desliga do psicólogo, Mauro psicólogo, ali do consultório?
o dia inteiro, talvez, ali no TCC, na terapia, você ouvindo histórias, ouvindo contextos diferentes, familiares diferentes. Como que você faz para depois você voltar pro Mauro pai, pro Mauro esposo, pro pai família? Sim. Como que você faz para desligar, para virar essa chave aí durante o dia? A psicoterapia, principalmente aqui eu trabalho, a gente tem um método, ele não é só um bate-papo, ele é uma metodologia e é um processo que a gente faz. Então é quase que como se fosse uma forma de funcionar dentro do consultório. Ali dentro é o Mauro profissional mesmo. Estou ali 100%. A pessoa que está ali comigo saiba que ela vai estar com 100% da minha atenção, do meu interesse e da minha metodologia profissional para o atendimento. Só que nós somos 2 seres humanos. As histórias nos tocam, nós temos sentimentos, temos emoções e existem mecanismos que a gente se vale quando a pessoa está trazendo alguma demanda, algum adoecimento, algum quadro complexo e você está enfrentando dificuldades para você conseguir ajudar essa pessoa. Então a gente tem os nossos mestres, eu tenho meu mestre, a hora que a coisa fica um pouco mais complexa, eu mestre, vem cá, vamos sentar aqui para a gente conseguir, sabe, manter sempre essa distinção, mas ao mesmo tempo fazendo com que cada pessoa que está ali comigo para uma demanda de avaliação ou de psicoterapia, a pessoa genuinamente se sinta apta a ser compreendida, para que a pessoa realmente diga assim, olha, está aqui alguém profissional que vai conseguir me ajudar a conseguir. Não vou fazer para a pessoa. A gente vai pensar juntos os mecanismos para que ela consiga. E aí fica muito mais fácil você sair e não é que você vai tirar a sua armadura, mas você consegue fazer uma distinção melhor entre que momento que você está sendo profissional no consultório e que momento que você não está. Então eu vejo muitas pessoas brincando, não fica olhando para mim não, que você está me analisando. Eu falo assim, meu amigo, pode ficar tranquilo, que eu não vou estar fazendo isso. Mas são técnicas que a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. As primeiras vezes é muito difícil mesmo. Uhum. A história de alguém sempre nos toca de alguma forma. Mas aquilo que ela nos toca, às vezes, como um desafio para poder buscar uma forma de ajudá-la. Eu já tive que comprar 3, 4 livros para atender uma pessoa. Mas eu sou grato demais a essa pessoa que ela me permitiu aprender tantas outras coisas com ela. Então, é algo que a gente enfrenta, mas existem metodologias e técnicas que a gente aprende para poder conseguir, sabe, entrar dentro do consultório, atender a pessoa. E não é que a gente sai e esquece da pessoa, não. Mas a gente faz uma distinção, olha, eu aqui eu estou como terapeuta, depois que eu saio ali eu sou o Mauro. Tem as minhas fragilidades, tem as minhas limitações, mas estou sempre querendo buscar. Eu gosto muito daquela citação do que atribuem a Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas eu gosto muito mais de uma do Guimarães Rosa, que diz, eu sei que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. E eu sou um desses, que eu estou desconfiando, e a gente nessas desconfianças vai descobrindo como é que é o funcionamento mental e como que a gente pode promover a saúde mental das pessoas. Excelente, Mauro, excelente. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem mesmo para os novos profissionais que estão nos assistindo, que chegaram até aqui, né? Também não só para os novos profissionais também que estão no mercado, estão tentando se reinventar, estão precisando dessa reinvenção aí no mercado, estão em busca de conhecimento. Para a gente finalizar, que você deixe uma mensagem talvez de incentivo, de encorajamento. Como eu disse a vocês, eu sou um contador de histórias, né? Não sou um professor. Então, eu vou ficar aqui encerrando com uma história que é muito interessante. É a história de Alexandre Magnus, Alexandre o Grande. Alexandre era filho de Filipe da Macedônia, o rei da Macedônia. E o Filipe, ele era um rei muito aguerrido, muito voltado para a guerra. E ele perdeu um olho nas batalhas. Então, ele era cego. E os homens do Filipe acreditavam que Filipe perdeu o olho que nos permite enxergar as coisas boas da vida. Então, para eles, Filipe só enxergava guerra, briga. A mãe de Alexandre
vendo o perfil que o pai tinha, busca ninguém menos do que Aristóteles para poder ser o mentor de Alexandre. E Aristóteles diz para Alexandre, olha, que as dificuldades que o homem tem para vencer é ele conseguir vencer o medo. E ele ensina para Alexandre, olha, se você enfrenta o seu medo se torna menor e você fica maior. Mas cada vez que você não enfrenta o seu medo fica maior e você fica menor. Dito isso, certa vez eles estavam domando alguns cavalos. E tinha um cavalo magnífico, magnífico. Filipe, pai de Alexandre, tenta montar este cavalo, não consegue. O cavalo joga ele ao chão. Os capitães tentam montar esse cavalo, ninguém consegue. Filipe dá o nome para o cavalo, isso é bucéfalo. Isso aí é uma cabeça de boi, ninguém consegue mexer com isso. Alexandre, ao ver aquele animal magnífico, ele fala, não, eu quero esse animal, eu quero domá-lo. E aí o Filipe fala, se você conseguir montar nele e domá-lo, o cavalo é seu. Os homens falam para Filipe, não faça isso, o garoto vai se machucar. Ele fala, não, isso são coisas da vida. Alexandre vai e sobe em Bucéfalos. Bucéfalos joga ele longe. Todos começam a rir. Alexandre vai lá, sobe de novo, joga ao chão. Sobe de novo, joga ao chão. De forma que ficou quase até o final da tarde. Até que Filipe consegue firmar em Bucéfalos. Na hora que ele firmou em Bucéfalos, lá em cima, ele diz, soltem o cavalo. E o cavalo saiu em disparada. Ao invés de Alexandre tentar segurá-lo, ele incentivava que o cavalo corresse até mais. Vai, vai, vai. Porque Alexandre sabia, quanto mais rápido o Bucéfalo corresse, mais rápido o Bucéfalo se cansava. Mais rápido o Bucéfalo se rendia. Até que Bucéfalo cansa. E ele volta com Bucéfalos. E ele montou Bucéfalos até o final da vida dele. Por que eu trouxe essa história? Muitas vezes você vai ter que ser um Alexandre quando você fizer a sua escolha do curso que você vai fazer. Você vai cair ao chão. Tem uma filosofia zen budista que ela diz, olha, cair nos 7 vezes, levante-se 8. O medo só vence, se você só se torna grande, se você o enfrenta. Então, na hora da sua trajetória, graduação, pós-graduação, mestrado, carreira profissional, saiba, você vai ter que domar um Bucéfalos. E a sua persistência é que vai realmente garantir que você possa ter o êxito pessoal. Mais importante do que você ter o reconhecimento de quem está fora é você sentir orgulhoso da trajetória de vida que você fez. Só você sabe o preço que você vai pagar para você chegar aonde você quer chegar. Muitos vão querer o que você quer, o que você tem, né? Muitos vão querer o que você tem, mas muitos não vão querer pagar o preço. Que você pagou, né? Uhum. Então, a gente chegando aqui no fim do nosso podcast, como que as pessoas fazem para te achar, para te contatar, seja para uma palestra, para uma sessão de TCC, como as pessoas te encontram? Eu atuo lá no centro cognitivo, no Cariru, e na Pro Evoluir, lá em Coronel Fabriciano. Estou nesses 2 lugares ali. Aqui no Cariru, tem você encontra lá Centro Cognitivo, na Rua Síria 56, isso. O Cariru, o telefone é 98813-7335. Só para encerrar aqui, eu fui num programa de rádio, né? E hoje as pessoas falam, não é para passar o telefone, fala arroba, né? Seu arroba. Aí o cara falou assim, qual que é o seu arroba? Ele, umas 7 arroba e mais um pouco. Tá bom. Mas ok, gente. Muito obrigado. Mauro, você trouxe um livro pra gente indicar, a gente Trouxe. né? A gente coloca na nossa biblioteca. O que você trouxe de bom pra gente aí? Esse é um médico, perdão, não, bagunça. mostra pra sua câmera ali. Olha, esse aqui, ele é um médico, Alessandro Loyola. Ele escreveu esse livro, ele, sendo homem, ele fala sobre as 5 bússolas para a masculinidade. Ele fala sobre 5 bússolas que são importantes para que a pessoa possa se desenvolver. A bússola da força, da coragem, da disciplina.
É uma leitura muito gostosa, onde a gente vai aprender sobre aspectos de neurociências e aprender um pouco também sobre o que a filosofia pode ajudar a gente ser bom em ser um homem. E aí, homem sem falar a questão de gênero. O ser humano, o homem, né? Ó, mostrando aqui na minha câmera mais uma vez. Vou deixar aí para vocês essa dica do Mauro sendo um homem. Muito bom, Mauro. Muito obrigado. Mauro, Foi um eu prazer. aprendi muito nessa hora. Nossa, que legal. Muito que bom. obrigada por dividir seu conhecimento com a gente, com o nosso público. Foi muito grato o que a gente pôde conversar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir bater esse papo com a gente. E nós temos um presentinho para você, que é Nossa, que legal. o nosso café, do Café com o Especialista. Nossa, eu amo Ó, café. esse é meu. E é um presentinho nosso para você, uma lembrancinha Nossa, pra você lembrar amei. da gente. Gostei do bate-papo, gostei do presente. Ah, acho que ótimo. eu acho que o brasileiro sempre está gostando de café. Né? Sim, E a gente café é precisa. a nossa arma diária. Apresentar, tá, gente? Olha, Mauro, muito Amei. obrigada. Tá convidado para voltar de novo, porque eu tenho muita pergunta para fazer ainda. Volta Podemos Em fazer um parte podcast dois. só, em um episódio, não dá para eu perguntar tudo que eu quero. E muito obrigada mesmo por ter aceitado. E quer se despedir também, você? Muito obrigado, Mauro, pela foi um participação, prazer. pelo aprendizado, pela troca. Muito bom mesmo, tá bom? Imenso prazer. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui, por estar compartilhando com vocês esse momento, mais esse episódio, né? Deixar aí pra vocês, lembrar, né, de assinar o nosso canal, ativar o sininho, comentar, deixar nos comentários aqui o que você achou da conversa, o que você achou do Mauro e tudo mais. E a gente se encontra no próximo episódio, né? Sim. Se vocês tiverem perguntas sobre algumas dúvidas e etc., a gente vai apurrinhar o Mauro e vai achar essas respostas para vocês lá no nosso Instagram, @facuminasEAD. Muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente e nós esperamos vocês no próximo episódio. Vamos dar um spoiler do próximo episódio? Ah, pode? Pode, vamos dar, né? Então Acho que vamos. Vamos ter um contato, uma conversa, né, com uma advogada. Vamos falar um pouquinho sobre a área jurídica aqui no próximo episódio, tá bom? Então fica com a gente, vai ser muito bacana, vai ser muito... Grato. Assista também os episódios passados em que a gente conversou com a Ana e com a Lídia. Tudo tem muito conteúdo rico para vocês aprenderem bastante e entenderem melhor sobre várias áreas, pós-graduação, carreira e etc. Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana.